compartilhar com os irmãos que eu posso extrair daqui é que o Cristo glorificado está no meio da igreja, zelando por ela. Os versículos 10 até o 13 deixam isso muito claro para nós. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Então, quando João olha para trás para ver quem estava falando com ele, ele vê o Cristo glorificado andando no meio da igreja e zelando por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que isso diz para nós, irmãos? Cristo glorificado está no meio do seu povo. Você crê que Cristo glorificado está aqui nesse lugar, no nosso meio? É isso que João está dizendo para nós. Meus irmãos, Cristo, ele está no meio do seu povo, ele está no meio de nós. Ele nos acompanha, queridos, regularmente, diariamente, e ele é zeloso da sua igreja. Porque ele manda João enviar 7 cartas às 7 igrejas da Ásia que estavam sofrendo perseguição, estavam titubeando, estavam hesitando, alguns até querendo abandonar a fé. Então ele, zeloso da sua igreja, percebendo o perigo, ele se revela a João e manda que João escreva cartas a essas igrejas para que elas se corrigissem e elas então fossem encorajadas a permanecerem firmes na fé e não recuarem e não adorarem ao imperador. Então Cristo glorificado está no meio da sua igreja, zelando e cuidando dela. Louvado seja o nome do Senhor. Nos capítulos 2 e 3, nós vamos ver todo o zelo de Cristo pela sua igreja. E eu não sei se os irmãos já prestaram atenção ali. Algumas igrejas recebem elogio e repreensão. Outras recebem só elogio. E algumas só recebem repreensão. Isso faz parte do zelo, faz parte do cuidado de Cristo com a sua igreja. A igreja estava sofrendo perseguição, assediada por heresias, a igreja estava sendo assediada pelo mundanismo. Ele conhece a sua igreja de perto, porque ele anda no meio da sua igreja, ele vê aquilo que os nossos olhos não veem. E ele, zeloso da sua igreja, então manda 7 cartas àquelas igrejas que continham elogios e continham reprimendas. E eu quero encerrar a palavra dessa noite fazendo algumas perguntas para os irmãos, perguntas retóricas. Você que me acompanha de casa também, seria bom se você refletisse nisso. Se Cristo escrevesse uma carta para a Igreja Batista Central de Guarulhos, qual seria o teor dessa carta? Haveriam só elogios? Haveriam só reprimendas? Ou haveria reprimendas, mas também haveria palavras de elogio? É só para os irmãos refletirem. Se o Senhor Jesus escrevesse uma carta para os irmãos hoje, nessa data tão especial de 59 anos, qual seria o teor dessa carta? E eu vou mudar agora um pouquinho a pergunta, nós já estamos encerrando. Eu sei que eu já estourei meu tempo, pastor. A mudança na pergunta é a seguinte: se o Senhor Jesus Cristo escrevesse uma carta para você, minha irmã? Se o Senhor Jesus escrevesse uma carta para você, meu irmão? Para você, pastor? Se o Senhor Jesus escrevesse uma carta para você, meu irmão? Qual seria o teor dessa carta? O que o Senhor Jesus diria para você? Ele estaria feliz com a sua vida? Ele estaria satisfeito com a vida cristã que você tem professado nesse tempo de pandemia? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os pastores, faço parte de alguns grupos de WhatsApp de pastores,
e é assim, praticamente um consenso entre os pastores, um lamento, uma tristeza profunda no coração de muitos pastores, sabe por quê? Nesse tempo difícil que a igreja está atravessando, os pastores estão se desdobrando para abençoar o seu povo. Nesse tempo em que a igreja permaneceu fechada, muitos pastores, inclusive já de alguma idade, tiveram que se reinventar, tendo que mexer com tecnologia que eles não são afeitos. Gravar mensagens, fazer transmissões online. Você pensa que para mim, que sou jovem, para o pastor Luiz, isso é relativamente fácil. Mas alguns pastores já idosos, com mais de 60 anos, 70 anos, tiveram que se reinventar para lidar com isso, para poder abençoar o seu rebanho e não deixar o rebanho sem alimento. Fazer transmissão online, porque os templos estavam fechados. E sabe o que os pastores têm compartilhado nos grupos de WhatsApp? Profunda tristeza e pesar, porque a grande maioria de suas ovelhas não estão acompanhando sequer as transmissões dos cultos. Isso é de doer a alma, meus irmãos. O que você está fazendo num domingo à noite, em que a sua igreja está proibida de se reunir por conta de uma emergência? E você não está participando da transmissão online do culto que está sendo transmitido da sua igreja? O que você está fazendo, meu irmão? O que você anda assistindo na TV? Então eu fico me perguntando, se Cristo escreveu uma carta para você, qual será o teor dessa carta? Que tipo de crente você tem sido nesse tempo difícil? E eu digo mais, se nesse tempo, meu irmão, que nós ainda chamamos de princípio de dores, você já está desse jeito, com uma pandemia, como permanecerá a sua fé quando chegar a grande tribulação? Meus irmãos, que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra poderosa aos nossos corações.